Eu vou dar uma ideia para vocês de como funciona a investigação psicanalística, usando o exemplo de um acontecimento. Né? Eu gosto de assistir uns documentários, e tem um documentário em que fala sobre uma tragédia que houve com um voo, e, e geralmente as empresas responsáveis aí pela aviação, elas são responsáveis por fazer a investigação e encontrar uma solução, uma resposta. Uh, e teve um caso de um Boeing que ele era top de linha, uma ponta. É como se fosse aquele carro que saísse com o top da tecnologia. Praticamente o avião quase que decolava e voava e pousava sozinho. Os instrumentos, o computador, fazia praticamente quase tudo. Então o piloto estava lá só para cumprir algumas funções de estabilidade que o computador não tem toda aquela capacidade ainda. Mas enfim, então os pilotos receberam treinamento e eles estavam lá pilotando o avião, e eram mais o que a função deles era mais acompanhar os alertas, os painéis do computador em si, do que a própria navegação visual que os pilotos antigamente tinham. Então acontece que nesse voo começam a ocorrer muitos conflitos de informações conflitantes, e o computador assim do avião começou a dar pane, ficou maluco, deixou os pilotos, né, desesperados, porque uma hora o computador dizia: você está a 10 mil pés, e uma hora o outro sistema dizia que eles estavam abaixo, eles estavam em rota de colisão com o solo. E o problema foi tão grande, afetou até um GPS que tem no avião, um transponder, né, que ele também manda essa informação para a torre. E até essa informação desse transponder para a torre estava errada. A torre via ele numa altitude constante de 10 mil, sendo que na realidade ele já estava a 10 metros ou 20 metros do oceano. E é claro que era noite, os pilotos não tinham referência lá fora, né? Olha assim pela janela do avião e está tudo preto lá na frente. Então eles não sabem realmente onde eles estão. Um alerta diz que eles estão muito próximos do solo. Esse alerta estava correto, mas diante de tantos alarmes falsos e conflitantes, eles não acreditaram, eles não sabiam mais em que acreditar, quem estava certo. A torre dizia: vocês estão na altitude de 10 mil. O computador dizia: olha, vocês estão 10 mil. E o outro dizia: você está muito abaixo, você está quase batendo no solo. E o transponder deu errado, começou a generalizar que no final eles caíram. Então a gente observando isso, né, de fora, né, claro, a gente não tinha a visão dos pilotos, então a gente começa a racionalizar, a pensar melhor, com calma, né, e a gente fala: poxa, houve algum problema no computador, o computador tem que trocar o computador, aonde foi o problema, qual é o problema, e deve ser uma coisa muito grave, deve ter queimado o fio, estourado uma placa. Então especula-se muitas coisas, né? Uma placa queimou, ou um incêndio, alguma coisa muito grande aconteceu. Aí no final das contas, assim, na conclusão da investigação que eles fizeram, né, chegou a se cogitar colocar a culpa até na torre, no controle de tráfego aéreo, pela imprecisão. Especulou-se se culpa dos próprios pilotos não saberem o que estavam fazendo, ou acionar mecanismos errados. Então haviam muitas possibilidades. E chegou-se à conclusão que o problema era uma coisa tão
tão insignificante, tão simples. Na manutenção do voo, né, eles fazem uma lavagem, uma limpeza. Então, o manual da empresa que fabricou o Boeing, ele recomenda que alguns sensores, aquele tubo de pitot e uns canais, que ele faz o que? A medição da pressão atmosférica. O tubo de pitot, ele recebe o ar que está entrando por ele, então nesse tubo ele vai determinar a velocidade real do avião. E esses canais laterais, eles vão determinar a pressão atmosférica, porque aí vai determinar a altura, e um determina a altura que eles estão e outro a velocidade que eles estão. E nessa limpeza, eles recomendam que eles se tampe com uma fita esses sensores, para que não entre água, não danifique, não entupam. E foi feito isso. Foi feita essa proteção. Só que na hora que terminou-se a lavagem do avião, o operador lá, o trabalhador lá, não retirou essas fitas. E essas fitas ficaram lá. Então, quando o avião subiu, ele não tinha mais essas informações. Ele não sabia determinar. E por padrão, quando há informações conflitantes, o computador se desliga, o piloto automático se desliga e joga toda a responsabilidade na mão do piloto. Porque o computador fala, olha, se eu estou com um problema no sensor, eu não posso mais confiar nesse sensor. Então eu vou confiar na visão e em outros fatores externos, ações externas, com base no piloto e torre, para que eles determinem realmente o que deve ser feito, porque o computador já não confia mais, é um padrão que eles têm na aviação. Então, olha só, o problema parecia que era o problema da torre, era o problema do computador, era o problema do próprio Boeing, da fabricação, tudo. Então, assim, na realidade era uma fita simples, uma fita que o pessoal lá os investigadores falaram assim, olha, uma coisa de $2 causou um prejuízo de $40 milhões, a falência da companhia e a morte de 200 pessoas. Então, por quê? Só por causa de uma fita pequena. Então, a investigação analítica, psicanalítica, uma terapia, quando a pessoa chega para fazer análise, exatamente assim, ela está como a situação desses pilotos. Olha, tá tudo aqui, pane para lá, tá desligando aqui, alertando isso, dizendo que eu tenho que subir, eu tenho que descer, eu não sei o que eu faço, eu estou desesperado. E a gente não pode chegar para a pessoa e falar assim, você tem que trocar a placa, abrir o computador, tirar isso, cortar a comunicação e tal. Não dá para fazer isso, você não pode fazer isso. Você tem que sair investigando e analisando, né, até chegar exatamente no que é o problema. Ali no voo, a investigação, se ocorresse, se fosse identificada no solo, ocorreria todos esses testes assim na manutenção, tudo, até eles chegarem, né, eles iam fazer uma manutenção, uma análise em solo e ver o que está acontecendo até chegar naquele problema. O problema é que aconteceu lá no alto, né, e causou a morte, mas a gente vai fazer investigação exatamente assim, olha o que está acontecendo, tal, e de repente você descobre que todo aquele problema que desencadeou, que você explode em você, às vezes é uma coisa bem simples, uma coisa bem pequena, mas que gera um transtorno gigantesco na sua vida.